Nessa trajetória, nós estávamos parados aqui em 2010, quando eu crio então a Hold, fundo a Hold SMZTO e começo essa nova fase. Fazendo um balanço, o Semenzato em junho de 2010 era um cara de 100 milhões de reais, tá? Líquido, entre ativo líquido mais o patrimônio, 100 milhões. E comecei a vida. Mas comecei bem, né? Pra caramba, né? Porra, podia perder tudo, como podia também. 2015, 2016, mais ou menos, talvez 2017, eu sou capa da Vejinha de São Paulo e a jornalista foi muito ousada, ela foi corajosa, cara. Ela olhou pra mim assim e falou assim, qual é seu patrimônio hoje? Pô, numa entrevista, como se a gente estivesse aqui batendo papo, cara. Dá aquela amarelada rápida assim, né? Eu falei, não sei, mano, não fiz conta não, mas deve ser uns 500 milhões. Isso, então 2010, já multiplicou por umas 5 vezes, 6 vezes, né? O dinheirinho de 2010, né? 6 vezes, hein? Bom, não estava feliz ainda, né? 2016, 2017, falei, bom, isso é só o começo. Agora que os negócios vão começar a tracionar. Agora que eu vou começar a voar, né? E aí, final do ano passado, começo desse ano, a gente faz o IPO em 1º de fevereiro agora da Espaço Laser. Eu falei, quer saber, acho que eu vou fazer um balanço de novo, porque eu sempre foquei no propósito, no trabalho. Eu não fico fazendo todo dia contabilidade para saber quanto vale minha empresa todo dia, né? Não é uma coisa que você faz todo dia, meio que você olha o seu saldo na conta todo dia para ver se o dinheiro tá lá, né? Não é uma rotina você ficar valuation da empresa. É uma vez por ano, talvez. Aí fui fazer, cara. Meu grupo tá valendo hoje mais de 2 bi de reais. Uau. Fantástico. Então, cara, quantas vezes multiplicou 20 vezes, 25 vezes de 2010 para 2020, 2021? Que coisa. Quantas vezes deu? 20, Ah, 25? muito 25 mais. vezes. Acho que deu mais dinheiro do que apostar na bolsa, né? Meu, vocês entenderam? Então, agora, Apostar não, investir. meu filho chegou há 4 anos, né? 4, 5 anos, estudou fora, diferente do MBA. Lembra do MBA da Escola da Vida que eu falei lá atrás? Ele fez Aí o meu direitinho. filho foi fazer Duke University, jogou tênis, né, profissional, jogou tênis lá fora. E aí, hoje, ele é o CEO da SMZTO, eu sou o presidente do conselho. E onde é que a gente vai chegar? Então, a minha reflexão para a galera é o seguinte, aquele garoto, vendedor de coxinha, que saiu lá da periferia, mas que levou quantos anos para pegar o primeiro cheque? De 91 para 2010, são quantos anos? 19 anos. Eu levei 19 anos para pegar o primeiro cheque. E aqui é outro recado. A galera mais jovem hoje, principalmente, acha que pode ficar rico da noite pro dia. Não tem milagre, galera. Não dá para ficar rico da noite pro dia. Eu levei 19 anos camelando de domingo a domingo para pegar o primeiro cheque. Não, mas Bitcoin vai bombar, hein? Pergunta se eu tenho. Tô fora, rapaz. Mas uma pergunta que eu tenho curiosidade é a seguinte, né? Imagino, toda a tua estrada você tomou decisões, assim, digamos que decisões duras, que envolvem risco, né? Principalmente quando a gente começa, a gente toma uma decisão que você tem muito a perder e às vezes, talvez, a tua percepção de muito a perder tá... É tudo ou nada. É tudo ou nada, exatamente. É Esse sempre momento, no... cara, tem vários na minha vida. Ponto de inflexão. Só vou contar um. Ah. Só vou contar um, cara. Mas, pô, você não tem noção. Isso que eu ia te perguntar, Era junto 2001. Deixa eu contar. 2001. Olha só, 2001. O programa do Netinho, Dia de Princesa, estava entrando no ar na TV Record. Ele ficou de 2001 a 2006. Ficou 5 anos no ar. Explodiu esse programa. Eu botava... Bom, primeira coisa. Conheci o empresário de São Paulo, me apresentou a proposta. Uma fatura de hoje, 500 mil reais, vai mais ou menos. Chegou a proposta. E eu lá com 80, 100 franquias. Estava chegando em São José do Rio Preto. Estava nesse momento em São José do Rio Preto já. A linha já tinha ficado pequeno, já estava em Rio Preto. Nesse momento, eu tinha um sócio que tinha 30% da empresa. Ele era um ex-gerente de banco, ajuizado, o cara que cuidava do financeiro ali e tal. Aí cheguei lá com a proposta, cheguei de São Paulo, em São José do Rio Preto, assim. Fui direto para a sala dele e falei, sócio, está aqui a mudança, o nosso passaporte para o futuro está aqui, ó. Essa vai ser o investimento que vai mudar a nossa vida para sempre. Peguei, joguei a proposta na mesa, ele olhou, 500 mil reais, aquilo era um dinheiro, você não tem noção do que era isso para a época, né? Não tínhamos esse dinheiro no caixa nunca. Ele olhou e falou assim, essa é uma parada indigesta, eu tô fora.
Eu já tinha um carrinho, já estava juntando um dinheirinho, então tinha uma Mercedes que devia valer uns 400, 500 mil. Fui para casa, decepcionado, falei, não, cara, alguma coisa me dizia que se eu assinasse aquele contrato, nunca mais eu sairia da televisão. Cheguei de manhã, fui direto para a sala do sócio. Falei, sócio, vou assinar sozinho essa fatura. E se daqui a 45 dias a empresa não tiver condições de pagar esses 500 mil reais, eu vendo meu carro e pago a fatura. Mas eu vou fazer essa propaganda. E aí eu entro no programa do Netinho, na Record, coloquei o helicóptero adesivado, o Microlins para passear com as princesas aqui em cima de São Paulo. Sim, eu lembro disso. Cara, eu ia doar computadores no palco ao vivo domingo. Eu ia domingo doar computadores, às vezes gravado, às vezes ao vivo. De terno, cinza. Terninho com uma pastinha, azul, com o logo da Microlins, toda desenhadinha assim, eu entrando no palco. Deu tão certo que no mês seguinte eu estava no programa do Domingo Legal do Gugu, ao vivo, fazendo doação e ajudando a princesa também, que era um outro quadro que ele tinha lá, ajudando as famílias. Eu doei umas 10, 20 casas no programa do Gugu. Caramba. Não, vocês não têm noção Mas do como, que hein, dava cara? de retorno. Vocês não têm ideia. Advertising. Não, você não tem noção, cara. Então eu fui não é à o toa que eu pioneiro. Eu fui o pioneiro nisso, cara. Nunca mais eu parei de investir na televisão. Nunca mais eu parei de investir em mídia. Eu sou agressivo, né? Eu construo marca. Essa é a diferença. E é o exemplo da ousadia. Que eu tinha que, naquele dia, tomar uma decisão que era tudo ou nada na minha vida. Poderia dar tudo errado. Podia Mas mesmo, cara, mas a nossa. minha visão tava tão certa. Você tinha um feeling, né? Cara, Uma intuição, eu tinha né? certeza que aquilo ia dar certo, cara. E, porra, transformou minha vida, cara. Então, assim, cada momento você precisa tomar uma decisão ousada e importante. E aqui eu quero colocar como dica também pra galera que tá nos assistindo aí do YouTube, também podcast aqui do Critique, que você não pode ficar conformado com a situação atual, cara. Eu sei que vocês aqui já estão crescendo, já estão indo para um prédio maior, o estúdio ficou pequeno. Sim. Por quê? Porque o sonho cresce todo dia. Sim. Então você tem que, não importa onde você tá, cara, vendendo a coxinha, ou você tá sendo atendente no posto, seja o que for, seja o melhor. Se prepare para crescer. Você tem que se tornar gerente amanhã. Você tem que se tornar o dono. Fica sócio do negócio que você está trabalhando hoje. Mas esse desejo tem que ser forte. E você tem que se entregar, tem que estudar, tem que se qualificar, porque você vai ter que ser o melhor para que isso tudo aconteça. A minha pergunta, assim, vem do seu drive, né? Que é muito de execução, de foco, de ser o melhor naquilo que você se propõe, né? Seu propósito e tal. Eu imagino que você deve ter se decepcionado várias vezes com pessoas que trabalhavam com você, eventualmente, mas que não tinham o mesmo espírito. Porque esse espírito, eu falo assim, a pessoa pode chegar sem saber nada. Se ela tem esse espírito, Cara, ela aprende. Elas não ficam. Todas as pessoas que trabalharam comigo hoje são empresários, são donos de empresa, elas eram diferenciadas. Uhum. Um hoje tá comigo desde a época da Microlins, é meu sócio hoje no L'Entrecôte de Paris, por exemplo. O outro montou uma empresa de geração de conteúdos lá em São José do Rio Preto, que é uma máquina hoje. E os másteres todos ficaram ricos e foram empreender, montaram novos negócios. Uhum. Então, assim, cara, eu transfiro prosperidade para as pessoas. Eu não quero riqueza para mim. Eu quero compartilhar a riqueza. Meus franqueados ganham muito dinheiro, eles ficam ricos. Entendeu? E se não for assim, não pode ser. Fecha o negócio, entendeu? Vende antes. Você não pode oferecer algo para alguém que não é bom para toda a cadeia, para todos. Então, a franquia boa é a franquia que remunera toda a cadeia. O franqueador, o franqueado, né, os fornecedores, paga os impostos. A cadeia inteira tem que ser bem alimentada. Senão, não é um bom negócio. E se não é um bom negócio, fecha, nem monta, ou vende, sai fora. Mas não pode vender um sonho que é um pesadelo.